Oi, pessoal. Eu queria mostrar de uma maneira bem simples quais são os passos essenciais para a formatação do seu texto, para o seu texto ficar formatado da maneira adequada. A primeira coisa é verificar se o seu texto está tudo com a fonte certa, né, com o tipo de letra certo, ou Arial ou Times New Roman. E aí, para fazer isso, eu sugiro vir selecionar tudo, ou apertar Ctrl A, aí você seleciona tudo e pede Arial ou Times. Aí você pode escolher qualquer uma das duas. E aí o tamanho da letra, o padrão é 12. Então deixa tudo com 12. Certo, aí ele mudou. Esse título aqui estava maior e ele diminuiu. A próxima coisa é verificar o alinhamento do texto. Por padrão ele fica alinhado à esquerda, tá vendo que aqui está tudo certinho, mas aí aqui cada linha começa em um lugar. O que você tem que fazer é pedir o alinhamento justificado. Olha a diferença desse parágrafo. Agora, aqui está tudo alinhado. Aqui está tudo alinhado. Então ele fica alinhado dos dois lados. Né? Esse é o alinhamento justificado, é o que você tem que usar. Então aí esse aqui está errado. Para fazer isso, você tem que selecionar o seu texto inteiro, né? Seleciona todo o texto, faz de conta que eu selecionei tudo e pede justificado, certo? Eu não usei Ctrl A aqui porque a gente vai fazer a capa e a capa não é justificada. Uma outra coisa importante que costuma ser problema nos trabalhos. Olha esse parágrafo aqui, ele não está começando com a margem maior. A gente chama isso aqui de recuo do parágrafo. Esse aqui está recuado, esse aqui não está recuado. Então, para colocar o recuo, o que você tem que fazer é vir aqui nessa régua. Se a sua régua não está aparecendo, vem em ver, exibir régua. E aí aqui tem duas coisas. Essa setinha para baixo e esse retângulo. Você tem que movimentar o retângulo até chegar aqui em 1,25. Se você arrastar o triângulozinho, ele vai mexer o parágrafo inteiro. Tá vendo? Não é isso que você quer normalmente. Aqui, para fazer o recuo do parágrafo, é esse retângulozinho de cima. Você pode selecionar vários e movimentar ele. Tá vendo? Você pode usar o Ctrl A e arrastar tudo, né? Mas como eu disse, tem a capa, que aí a gente não quer isso. Mas quando você quer fazer de um só, aperta a tecla Tab, que é essa que fica em cima do Caps Lock. No meu teclado aqui está embaixo das aspas. Se você clicar, ela vai jogar a primeira linha do parágrafo só para dentro, certo? Então, quando eu falar de recuo do parágrafo, é isso aqui, muita gente esquece de fazer isso. Então, a gente já arrumou o recuo do parágrafo e já arrumou o alinhamento. Olha como que está mais bonitinho. A próxima coisa é o espaçamento entre linhas. Por padrão, o espaçamento entre linhas é 1,5. Né? O padrão do Google Docs aqui é o simples, ou 1. Na verdade é 1,15, não sei porque que ele usou 1,15. Mas o padrão dos trabalhos acadêmicos é 1,5. Aí tem que fazer assim. Por que fazem isso? Porque quando o trabalho está impresso, isso facilita para quem está avaliando o seu trabalho escrever, fazer alguma correção aqui entre as linhas. Né? E deixa a vista menos cansada também, né? Quando a gente tem que ler muito texto. Então, a mesma coisa, seleciona todo o texto e pede aqui espaçamento entre linhas 1,5. Eu selecionei só alguns, você pode selecionar o texto inteiro. E aí, nesse caso, pode até selecionar com Ctrl A, selecionar tudo, porque a capa também fica com espaçamento 1,5. Certo? Aqui está faltando um recuo. Uma outra coisa que às vezes acontece é de ter um espaço maior. Deixa eu fazer aparecer aqui. Um espaço maior, assim, depois do parágrafo. Tá vendo que tem um espaço entre esse dinheiro e o O aqui está maior do que o quando e o casal? Isso é porque ele colocou um espaço depois do parágrafo. Você tem a opção de colocar um espaço depois e colocar um espaço antes. O padrão é não ter espaços. Então, se você estiver vendo esses espaços, vem em formatar, espaçamento entre linhas
e vai em espaçamento personalizado. Aí aqui tem que estar o 1, e aí você coloca 0 aqui e 0 aqui. Certo? Então, o padrão é não ter um espaçamento diferente antes ou depois do parágrafo. Certo? Os títulos das seções são em negrito, sem 2 pontos. Então, coloca os títulos de todas as seções em negrito. O sumário eu vou deixar para a gente fazer depois. A gente tem um outro vídeo só sobre como fazer o sumário de maneira automática. Aí vamos para a capa. A capa a gente precisa falar Universidade Federal, Instituto, qual que é o nosso instituto, o seu nome, o título, a cidade e o ano. E isso fica centralizado. Então, e aí depois da capa tem a folha de rosto, por isso que está repetido aqui. Eu estou gaguejando pensando se eu falo disso agora ou não. Mas vamos falar. Então, para fazer a capa, você pede centralizado, e aí você vai colocar o título. Você pode diminuir o zoom aqui, pede para ver com menos zoom, para ficar mais fácil. Você vai colocar o título no centro da página. E esse Varginha, o nome da cidade, né? E o ano é a última coisa. E aí o seu nome fica entre o título e a parte de cima. Então traz o seu nome para cá, sobe o título, mas não tem muito rigor nisso. E aí o título em negrito, não tem muito rigor na distância, na quantidade de espaços. E aí você pode aumentar um pouco o título, vai depender de quantas palavras tem no seu título. Mas o título costuma ser a única coisa que tem mais do que tamanho 12. E 14, por exemplo. Mas se quiser deixar tamanho 12, pode ser. Certo? Então, reforçando. A capa é o título no centro, o nome da universidade aqui em cima, o nome da cidade aqui, e o seu nome mais ou menos entre o título e o nome da universidade. Se o seu título tiver subtítulo, coloca o subtítulo numa linha de baixo, ao invés de colocar assim. Assim é pior de ler. Se você dá um Enter e separa o subtítulo embaixo, fica mais fácil para o seu leitor saber o que é título e subtítulo. E aí aqui repete a capa, a folha de rosto é a capa repetida. Você pode simplesmente copiar isso aqui. E aí colar aqui. Com a única diferença que na folha de rosto a gente tem esse textinho aqui, que é a especificação do que é esse trabalho. Voltando uma linha aqui, aí a gente cola esse textinho, e quem que é o seu orientador também está aqui, né? E aí para esse textinho ficar alinhado aqui, você arrasta agora com um triângulo. Traz um pouquinho depois do meio e justificado também. Aí a gente precisa apagar, estou dando a setinha para trás, né, o backspace, para trazer o Varginha para cá, certo? Então é a mesma coisa da capa, só com textinho aqui. Beleza? Se você quiser, esse aqui pode deixar com espaçamento simples, mas também pode deixar com espaçamento normal, ou espaçamento 1,5. E aí vem o resumo. O resumo fica numa página separada, também com um alinhamento justificado. Coloca em negrito, pode deixar aqui ou centralizar. Eu já coloquei espaçamento 1,5, né? Não. Espaçamento 1,5. Aí ele fica com uma página só para ele. E aí o sumário vem depois do resumo. Também em negrito. Em outro vídeo a gente aprende a fazer o sumário. E aí a introdução você também pode jogar ela para outra página. Beleza? Uma última coisa é que as referências, elas não são com um alinhamento justificado. Elas são alinhadas à direita. Então as referências deixa alinhada à direita não, alinhada à esquerda. Por causa desses links
porque se você deixar justificado, aí vai ficar com uns espaços esquisitos entre as palavras e tal. Então só guarda isso, que referência é alinhado à esquerda. Beleza? Então isso é a formatação básica. Para voltar o zoom aqui, clica de novo em 100. O meu eu não formatei inteiro, porque eu estava concentrado em mostrar de maneira fácil para vocês. É isso. Tchau.